Olá, bom dia. São exatamente 10 horas da manhã deste sábado, de 5 de setembro de 2020. Estamos em setembro, mês amarelo, mês de alerta, mês de chamar a atenção para um drama que acomete muita gente, que é a depressão, a tristeza profunda e que pode levar ao suicídio. Então, daqui a pouquinho estaremos conversando com o Dr. Francisco Manhães de Castro. Eu peço a vocês que estão entrando agora que convidem outras pessoas. Aproveitem esse foguetezinho aqui, e convidem outras pessoas para a gente conversar nesta manhã de sábado especial de saúde sobre este tema fundamental, tá? Todos nós temos que tratar deste assunto todos os dias do ano, mas especialmente neste sábado, neste mês, que é um mês voltado para tratar, obviamente, não é? Para chamar a atenção da sociedade, para chamar a atenção dos pais, dos educadores, de toda a sociedade civil e dos profissionais de saúde. Doutor Francisco, um bom dia. Bom dia, tudo bem, Luiz Carlos? Como é que está você? Tudo bem, meu querido? Eu estou bem. Eu quero logo de primeira lhe parabenizar pela excelente palestra, né? É uma aula muito importante que foi dada ontem, nesta semana que começou, acho que dia 31, o pessoal da FAESC vem debatendo sobre o papel e a importância do educador físico. Foi uma experiência muito interessante ontem, não foi? Com certeza. Na realidade, a gente ainda precisa evoluir muito como sociedade, inclusive aproveitando todo esse pessoal que estuda seriamente a educação física na promoção da saúde da comunidade da gente. É verdade. Doutor Francisco, eu queria aproveitar e saudar as pessoas que entraram agora e pedir para que todo mundo faça aquele convite para os amigos. Eu sempre digo isso em todos os inícios de lives. Nós temos aqui na base aqui do Instagram, um foguetezinho, né? Parece um foguetezinho de papel. Então você vai lá e sai mandando esse convite para as pessoas, para que todo mundo venha debater esse tema super importante, super urgente também, necessário para todas as pessoas, não só os profissionais de saúde. Todo mundo tem que debater essa questão da depressão, as causas da depressão e as ações que a gente tem que desenvolver para evitar isso. E o objetivo dessas lives voltadas para a saúde é para ajudar as pessoas, Mas veja bem, doutor Francisco, antes de iniciarmos, eu quero trazer, como eu faço sempre, os dados da Covid de hoje. São mais de 125 mil brasileiros que foram a óbitos, e isso provoca um profundo desalento, um sofrimento, uma dor muito grande nas famílias. Inclusive, uma dessas pessoas chegou a conversar comigo. Ela chegou a dizer para mim: Luiz, uma das maiores dores da gente é não poder velar pelos mortos, pelas pessoas que a gente perde, que faz parte da nossa cultura, não é? Velar. Na realidade, você viu no seminário de ontem que a gente falou do Homo sapiens, né? Desde que a gente surgiu como espécie, que a gente tem os ritos funerários como algo comum e normal para a gente. Ou seja, é muito fora do normal a gente não poder praticar os ritos funerários para sepultar, enterrar, encomendar a alma dos parentes, dos conhecidos da gente. Então é algo grave que afeta a gente emocionalmente. E em relação aos dados do coronavírus, até hoje, por dados oficiais, né, a gente tem mais de 26.776.000 infectados no mundo, com 879.729 mortes. Hoje a gente vai passar as 880 mil mortes. 18.951.000 recuperados. Em relação ao Brasil, a gente tem mais do que 125.584 mortos, né, por dados oficiais do governo, passados para o Worldometers. Nós temos 4.091.000 casos confirmados, mais do que 4.091.000. Nós temos 3.278.000 recuperados. Então, provavelmente, a gente ainda tem quase uns 700.000 casos ativos. E aí a gente, infelizmente, pode ter que lamentar a morte de mais gente mais adiante nesses dias, né? E nessas semanas. É verdade. A gente tem que se preparar muito para isso. Tem aquela projeção da Covid Projections que indica que até o mês de novembro, se continuar desse mesmo jeito, a gente pode chegar perto dos 170 mil mortos no Brasil. E até o fim da pandemia, se ela demorar 2 anos e não aparecer uma vacina ou algum tratamento antes,
a gente pode chegar até próximo aos 200 mil, que seria mais ou menos 0,1% da população brasileira, tendo ido embora. Que tragédia, que tragédia. Fora as outras mortes que já habitualmente acontecem, né? Verdade. Doutor Francisco, nós estamos hoje falando sobre um tema que é muito importante, e como o nosso canal é chamado de mania de history, a gente tem uma mania de história, uma mania de saber das raízes das coisas, a gente traz aqui uma informação importante, esse documento, isso é um documento que vai ficar gravado, depois vai ser compartilhado e vai ser visto por muito mais gente. O suicídio na história entre gregos e romanos era uma coisa vista como normal. Entre gregos e romanos, tirar a própria vida era uma coisa normal. Na Idade Média passou a ser um pecado mortal, tanto é que os suicidas eram esquartejados e expostos publicamente para servir como exemplo para que ninguém mais fizesse aquilo. Seria uma afronta ao próprio Deus. Na realidade, na Idade Moderna... Isso daí vem vamos dizer assim, do nosso eixo moral, que é judaico-cristão, né? Então, de acordo com o que está escrito, com o que está pensado na Bíblia, e na Torá, no Talmud também, isso daí é um pecado mortal dos piores. Agora, pois muitas vezes, né, até que a gente vai discutir isso, mas muitas vezes até o próprio moralismo e a falta de acolhimento dessas pessoas com necessidades de saúde de ordem mental ou emocional faz com que elas tenham um desfecho trágico. Então a gente deve olhar mais pelas pessoas, se colocar no lugar delas e tentar acolhê-las e abraçá-las no momento em que elas precisam mais. Muito bem. Essa era a pergunta que eu queria fazer inicialmente, porque agora, na Idade Moderna, na contemporaneidade, a gente vive isso como um grande dilema humano. E aí, nós temos sociedades aí que praticam altos índices de suicídio, né? E eu gostaria de saber do senhor, por que é importante falar sobre isso? É importante falar sobre isso porque aflige boa parte da população humana no mundo. Para você ter ideia, vamos para alguns dados aqui, né? Nos últimos 10 anos, todo ano, cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas conseguem concretizar o suicídio por ano. Então, mais de 800 mil pessoas por ano morrem vítimas de suicídio, né? E tem uma estimativa que diz que a cada pessoa que consegue concretizar o suicídio, outras 20 tentaram. Então, se a gente multiplicar 20 por 800 mil, pelo menos 16 milhões de pessoas por ano no mundo tentaram suicídio, de alguma maneira. Tentaram se autodestruir. Além das automutilações e outras coisas mais. Então, é muita gente, não é pouca gente. O Brasil, por exemplo, apesar de em números relativos ao tamanho da população não estar entre os que mais têm suicídios, tem cerca de 6 a 8 suicídios a cada 100 mil habitantes, mas como a população da gente é grande, a gente está em 8º lugar em números absolutos no mundo. Então tem muito suicídio no Brasil. Cerca de 13 mil. O que significa que a cada 40 minutos, no máximo 1 hora, uma pessoa vai ter cometido suicídio aqui no Brasil. O que significa que durante a nossa live, uma pessoa se matou. Então, a gente precisa reagir a isso, né? E tratar isso com mais firmeza, porque existe solução, né? Existe acolhimento pela saúde e pela ciência com vistas a melhorar isso. Tanto é que alguns países desenvolvidos que tinham isso daí como síndrome, como endêmico, deram uma melhorada razoável. Já os países com mais desigualdade social e baixa renda estão piorando isso daí ao longo do tempo. E aqueles com mais, vamos dizer assim, mais rigor moral, ou seja, uma visão mais moralista, também estão piorando isso ao longo do tempo. Então, muito bem. Olha, eu peço às pessoas, muito bem, eu peço às pessoas que estão entrando agora que convidem outros através desse foguetezinho aqui, ó. E na caixinha de perguntas, podem deixar aí os seus comentários também, que a gente abre na primeira meia hora para que o doutor Francisco possa comentar. Doutor Francisco, eu gostaria que o senhor falasse sobre o suicídio ou o sofrimento, esse sofrimento profundo, entre as minorias. Existem segmentos na nossa sociedade que são esquecidos. Os povos indígenas, por exemplo, os jovens, são tidos como pessoas que sofrem muito, muito preconceito e que, por isso, têm altos índices de depressão. Entre os mais pobres, negros, mulheres e homossexuais. Pessoas que são profundamente agredidas e sofrem muito, inclusive na escola. Pessoas que têm alguma doença, alguma coisa diferente dos outros e tal. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão das minorias, que são consideradas minorias.
Em relação à escola e adolescentes, muito importante salientar que, apesar de a gente ter uma estabilidade relativa nos últimos anos em relação aos suicídios no mundo, aqui no Brasil, por exemplo, entre jovens, adolescentes e crianças, ele tem aumentado no ritmo de 24% a 30%. Por vários motivos, entre eles por conta de bullying nas escolas, por conta de cyberbullying, ou seja, a gente fazer pouco uns dos outros pela internet, isso afeta a juventude de maneira que a gente não consegue palpar e prever, e algumas brincadeiras de mau gosto que acontecem na internet, sugerindo para as crianças ou os adolescentes se automutilarem ou ensinando formas de cometer suicídio, que são coisas temíveis, horrendas, mas que estão acontecendo, então a gente precisa dar combate a isso. Além disso, como você falou, minorias ao longo da história vêm sendo acossadas, vamos dizer assim, e por conta disso mesmo, porque se encontram quase sempre encurraladas e não se sentem acolhidas na sociedade, acabam descambando para o lado ruim da saúde mental. Seja ela com a depressão sustentada, com um transtorno de ansiedade, ou então até mesmo culminando com o suicídio. São eles, como você falou, as minorias, né? Aqueles que sofrem mais. Tanto as pessoas com outras características sociais que não aquelas consideradas majoritárias, quanto aquelas pessoas que não são acolhidas ou não são bem vistas pela sociedade, vamos dizer assim. Como se houvesse alguém que pudesse ser melhor visto do que outro, ou se houvesse uma imagem melhor que outra. Não há nada disso, não tem sentido biológico nenhum nisso, mas estas construções sociais, que não são construções, acabam sendo destruições sociais, colabora para essas pessoas se verem encurraladas e recorrerem a esse tipo de expediente, que é a automutilação ou suicídio. E vem crescendo. Vem crescendo não só aqui, vem crescendo em outros países de baixa renda também, ao longo do mundo, e também de culturas mais rígidas, como, por exemplo, na África, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. Você tem um crescimento também dos suicídios em relação a outros países. Antigamente, você tinha uma taxa maior de suicídio nos países nórdicos, tipo Finlândia, Suécia, Dinamarca, e no Japão, mas nesses países eles vêm conseguindo controlar um pouco mais, melhorar isso, acolher a população que necessita deles, e já nesses outros países em que a população não se sente bem acolhida pelas entidades de saúde e pelo restante da população, isso vem piorando gradativamente. Sim, vamos falar do Setembro Amarelo, né? A gente está falando do Setembro Amarelo. Por que no mês de setembro? Porque foi escolhido a partir de 2003, a Organização Mundial de Saúde e outros entes escolheram a data de 10 de setembro de 2003 como dia do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por isso, a partir de 2015, aqui no Brasil, foi iniciada a campanha do Setembro Amarelo. E por que amarelo? Segundo a Associação Catarinense de Psiquiatria, um jovem americano que pintou o carro todo de amarelo, vivia relativamente bem, acabou cometendo suicídio. Dentro do carro dele, no Mustang amarelo. Daí a família começou uma campanha, e os amigos, para prevenção do suicídio, distribuindo faixas ou lenços amarelos, e aí pegou a cor, né? Ficou sendo o amarelo, a cor símbolo disso, e o setembro por conta do mês em que está o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E, com o passar do tempo, isso daí foi se ampliando, não só para a prevenção ao suicídio, mas como também para os cuidados com a saúde mental, que, em geral, são os principais fatores de risco para o suicídio. São aquelas pessoas que sofrem de problemas mentais, tais como ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar do humor e outros problemas de saúde mental que podem acabar culminando no suicídio, infelizmente. Minha gente, nós estamos conversando com o Dr. Francisco Machado Manhães de Castro. Ele é clínico geral, consultor em saúde, é um companheiro nosso que eventualmente entra aqui aos sábados nessas lives especiais de saúde. Eu peço a vocês que convidem outras pessoas através desse foguetezinho aí, e nessa caixinha de comentários deixem suas perguntas e as suas contribuições. Agora eu queria fazer uma provocação, mais uma vez insistir em relação à juventude, porque alguns jovens entraram aqui nessa live. Eu queria saber, existe uma idade, doutor, que favoreça essa automutilação ou suicídio? Existe isso? Tem duas faixas etárias que são críticas. Aquelas pessoas acima dos 70 anos, por incrível que pareça, e os jovens, sobretudo entre os 15 e os 30 anos. São as populações onde mais acontecem as tentativas e os suicídios, e nos jovens, entre até mesmo de 10 até 30 anos, é onde mais tem crescido, por conta daqueles movimentos de cyberbullying e daquelas
brincadeiras de mau gosto no WhatsApp ou em outras redes sociais. Por isso, pais, né, ou quem pretende ter filhos, se planeje. Sua vida nunca mais vai ser só sua. Você tem que estar de olho, cuidando, né, acolhendo as necessidades da sua criança, do seu adolescente. Senão, eles acabam se sentindo acolhidos em lugares que não são próprios para a saúde deles, ou em meios que não são os mais... Professores também, não é, doutor Francisco? Com certeza, a escola tem um papel fundamental nisso. E, aliás, o ideal seria que a escola tivesse sempre uma equipe de psicólogos, de psicopedagogos, para acolher e planejar a resposta às necessidades das crianças. Eu tive a felicidade de estudar num colégio que tinha isso, o colégio de aplicação. Tinha uma equipe de psicólogos, tinha até uma disciplina chamada SOI, para orientação educacional, tinha alguns recursos que a gente pode lançar a mão para tentar guiar as crianças, ou então, pelo menos, quando elas se sentirem perdidas, que elas consigam se achar com base nessas orientações e nas discussões, diálogo em sala de aula. O que não pode é o silêncio. Silêncio é inimigo da saúde. Se você tem uma necessidade em saúde, se você está sofrendo ou se você está prestando atenção em alguém que esteja, não guarde silêncio. Pelo contrário, busque ajuda. Silêncio não é sinal de que você é mais forte ou coisa dessa natureza, não. Pelo contrário, os fortes, eles comunicam. Eles procuram tentar resolver, né, aquela situação. Então, vamos derrubar esse mito de que os fortes não choram ou ficam em silêncio ou então não mostram fraqueza. Não existe isso, né? O que a gente tem é cada um sua própria necessidade em saúde, inclusive em saúde mental, e tem a necessidade de ser acolhida e tratada de acordo com o que ela é. Olha, eu estou insistindo nessa questão dos jovens porque entraram agora aí, nós temos psicólogos no grupo, nós temos estudantes no grupo, e nós temos professores no grupo. Eu vou insistir nisso porque a escola hoje é um espaço de passagem de milhões de pessoas e jogam nas costas do professor uma responsabilidade muito grande. E o senhor disse que na sua escola, no seu tempo, o senhor tinha lá na escola de aplicação uma equipe, né, para tratar, para ajudar os profissionais de educação nessa questão. Nós encontramos na minha escola, por exemplo, vários casos, eu não vou nominar, obviamente, que é falta de ética, né, de jovens que ficam tristes no cantinho, que usam o tempo todo blusas até o pulso, fechadas o tempo todo, não é? E profissionais de educação, e aí eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, profissionais de educação que sofrem com depressão profundamente, né? Várias profissões, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso dentro do ambiente escolar, porque parece que, eu não sei se eu estou sendo presunçoso, todos os problemas da sociedade hoje, os principais problemas hoje, estão confluindo para a escola. Na realidade é porque também, por uma questão de comodidade, a gente tenta empurrar um dever que é cívico, que é um dever que é cidadão de todos nós, para alguém na escola, para um ente que está fora de nós. E o ideal era o contrário, né? Era que a gente fizesse parte disso. Por exemplo, deixa eu te falar como é que é a experiência na França, por exemplo. Você tem reuniões de pais e mestres frequentes em que as pessoas são meio que obrigadas ou compelidas pelas circunstâncias a acompanhar tanto a situação da escola quanto a situação do seu filho. E você precisa ter uma equipe, o ideal era que cada escola tivesse uma equipe de acompanhamento da saúde mental e da saúde física também, tanto dos professores quanto dos alunos. Porque se você não tem professores, que são os nossos guias, alguns dos primeiros guias que a gente tem ao longo da vida, né, em condições de saúde e de plenitude para passar os eixos que a gente necessita na vida da gente, da educação, como é que a gente vai conseguir ter uma escola de qualidade? Uma escola que garanta uma formação plena, uma formação tanto do ponto de vista de livros, de educação, de didática, quanto também uma formação moral, uma formação emocional que seja capaz de lhe prover segurança e firmeza o resto da vida, né? É complicado pensar nisso, mas de fato existem algumas escolas, por exemplo, como, infelizmente, existe muito mais dinheiro e investimento circulando no setor privado, né, no país da gente. Existem algumas escolas públicas de referência, como, por exemplo, a que eu tive a felicidade de estudar, o Colégio de Aplicação, ou outras escolas em que você tem uma equipe prestes, ou seja, uma equipe pronta e preparada para isso, de psicólogos, psicopedagogos, que são remunerados e estão lá para
praticar orientação educacional, não apenas para os alunos, mas também para a equipe de professores. E notar, caso seja necessário, alguma necessidade. Por exemplo, às vezes, pelo comportamento da criança ou do professor, você nota que tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha, alguma coisa que precisa ser acolhida e tratada. E aí você encaminha. Inclusive, na minha escola, a gente tinha também uma médica da escola. E a gente tinha enfermeiro da escola também, no colégio de aplicação. Então, agora, você sabe que os colégios de aplicação são criados para ser modelos, né? O ideal é que todo colégio ou escola fosse daquela maneira. Se a gente pudesse expandir isso, tirar isso de dentro da academia e aplicar isso nas escolas comuns, convencionais e estaduais também, seria o ideal nos colégios estaduais. Toda escola deveria ser modelo. Toda escola. Inclusive, eu aproveito porque geralmente nas nossas lives entram aí pré-candidatos a vereador, a prefeito. De vez em quando aparece um colega aí do município de Escada que está disputando as eleições. É uma pauta muito importante para que toda escola valorize isso, tome conta dessa pauta. Eu tenho um colega, um professor de inglês, Antônio Augusto, que ele lembra o tempo todo, nós deveríamos ter psicólogos na escola, Agora, doutor Francisco, são muitas as causas que levam à depressão e que podem levar ao suicídio. São muitas as causas. O senhor poderia nominar alguma delas? Tem alguns que são os principais fatores de risco, né? Os fatores de risco principais são depressão, transtorno depressivo maior, distúrbio bipolar do humor, abuso de substâncias como álcool, inclusive na juventude, que tem aumentado entre os 12 e os 18 anos, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. E isso leva também a ser um fator de risco, leva a aumentar a taxa de suicídio entre jovens. Além disso, ansiedade, transtornos de personalidade, o alcoolismo a gente já falou. Entre jovens, a gente ainda tem outros fatores que são importantes. São eles... influência de séries ou filmes sem a devida orientação e sem o devido controle etário, por exemplo. Importante falar sobre isso. Impacto das redes sociais e do universo digital. Quando você deixa a criança, ou seja, despeja um monte de recursos que são as redes sociais para crianças, sem a devida orientação, sem o devido acompanhamento, a pessoa vai acabar ficando à deriva. É como se você soltasse alguém no meio do oceano, no meio do rio. Ela vai ser carregada pelo fluxo. Então, precisa ter um acompanhamento e orientações adequadas. A falta de expectativa no futuro, e aí é um problema social crônico, endêmico nosso, né? Por exemplo, a maior parte das pessoas, algumas inclusive se perguntam, né, na adolescência, estou lá estudando na escola, estou lá 8, 10 anos estudando, e quando eu sair vai ser o quê? Quais são as oportunidades que eu vou ter? Quais são os caminhos que eu posso seguir? E na verdade, sobretudo para a população de baixa renda, isso daí é uma interrogação mesmo, né? Boa parte das pessoas, inclusive aqui no interior, Luiz, tem um negócio interessante. O pessoal diz que se forma quando termina o ensino médio. Foi um choque para mim quando cheguei aqui, porque para mim, me formar seria concluir a graduação, por exemplo. Aqui no interior, as pessoas dizem que se formam quando concluem o ensino médio. Significa que eles não têm possibilidade ou perspectiva de sequência. Ou seja, acabou. Formei, pronto, acabei meu ensino médio, concluí, acabou. Como se fosse assim, quando a gente sabe que o futuro e o desenvolvimento de países como a gente admira, por exemplo, como a Finlândia, não são assim. Você não para aí. É um contínuo. Educação não tem ponto final. O ponto final é só quando a gente falece, né? Educação é um contínuo. Você tem que estar sempre se capacitando, estudando, buscando possibilidades, só que, infelizmente, o país da gente não dá grande crédito, pelo menos por enquanto, a isso. Já teve uma visão melhor, tem uma visão mais ou menos, tem que melhorar mais em relação a isso. Então, a falta de expectativa no futuro é outro fator importante para os jovens. Conflitos relacionados à orientação sexual, e no lugar da gente procurar acolher, né, e se colocar no lugar da pessoa, a gente está querendo pegar e rotular o que é certo, o que não é, o que é caminho, o que não é. Não existe isso. Cada um é um ser humano, um indivíduo diferente, cada um tem o seu próprio caminho rumo ao seu ideal, e a felicidade não é apenas o destino, é o caminho também. Então, se a gente perturba o caminho das pessoas, com certeza elas não vão ser felizes. Além disso, a ausência de tratamento, ou seja, a pessoa tem necessidades de saúde que não são acolhidas e não são tratadas, e aí isso só faz piorar. Por exemplo, quando você pega alguém que tem tendência a ter depressão, uma personalidade depressiva, por exemplo, ou ansiosa, e você acolhe, você trata, aí você tem um outro panorama, uma outra perspectiva de porvir.
Já quando você deixa aquilo ali solto, à margem, como se nada tivesse acontecendo, muito provavelmente pode evoluir mal e para um desfecho pior. Olha, o abuso sexual é um tema que as pessoas falam sempre. E geralmente as crianças que são abusadas, elas silenciam e sofrem uma dor profunda. Isso pode levar ao suicídio, doutor? Com certeza. Para você ter ideia, outras causas que são as principais em relação a crianças e jovens. E veja que a gente tem tido um aumento do número de suicídios entre crianças mesmo, 10, 11, 12 anos. O que é um absurdo, né? A pessoa mal começou a viver e já está, infelizmente, lançando mão desse tipo de recurso, que deveria não ser, né? Não está. Mas causas que são associadas a isso, né? A depressão e ao suicídio na juventude, entre crianças e adolescentes. Depressão também e outras doenças como ansiedade. E tem crianças que você observa que elas são naturalmente ansiosas. Então, se você não acolhe direito, provavelmente aquilo ali pode caminhar num sentido ruim. O uso de drogas e substâncias também que acabam sendo apresentadas, inclusive na escola, quando você não tem vamos dizer assim, um controle, um compromisso social adequado na escola. O bullying, né, que é aquele famoso fazer pouco uns dos outros, né, pegar uma característica que é da pessoa e ficar desfazendo dela. A violência sexual e também a violência doméstica. Então, a criança sente, por exemplo, quando o pai agride a mãe, ou quando o pai não é cordial, não é amoroso com a mãe ou com o resto da família. E isso daí pode culminar também em depressão e em suicídio entre crianças e jovens. Então, muito importante observar essa conjuntura toda. E dizer àqueles que pretendem ter filhos, ou pretendem ter mais filhos, que se você não está preparado para ter filhos, não tenha, porque você vai fazê-lo sofrer no lugar de ser o contrário, né? No lugar de ser o motivo da sua vida, no lugar de ser o investimento da sua vida. Então, pense direito, né? Ter filho não é só botar alguém no mundo e pronto, acabou-se. Tem todo um compromisso que cerca aquilo ali para o resto da vida. Muito bem. Olha, são 10 horas e 27 minutos, chegamos à primeira metade da nossa live. Eu peço a todos que continuem convidando aí, através desse foguetezinho aí, ó. E nessa caixinha que tem uma interrogação, deixem as suas perguntas e comentários. Então, eu vou aproveitar agora, doutor Francisco, para lhe fazer uma pergunta, antes de abrir essa caixinha de perguntas e comentários, sobre os trabalhadores em geral. O senhor pode agora focar também no serviço público. Eu vou explicar, eu vou fundamentar o meu questionamento. O senhor falou em falta de perspectiva ou de expectativa de futuro para os estudantes. Desde 2016, que os trabalhadores no Brasil, especialmente os servidores públicos, estão o tempo todo sob suspense, o tempo todo sendo ameaçados. O servidor público sofre bullying cotidianamente de determinados setores da sociedade brasileira, porque nós somos agredidos como preguiçosos, como lenientes, como pessoas que não querem produzir e que querem mamar nas tetas do dinheiro público. Então, o senhor acha que isso não tem provocado muita tristeza e pode provocar depressão e até levar alguns servidores públicos ao suicídio? Com certeza. Na realidade, você acossar as pessoas dessa maneira não é o melhor caminho, com certeza. E para você, né, desfazer esse mito de que o que é público não presta, existem até estudos a respeito disso. E a gente vai puxar para o lado da ciência, por exemplo, porque meus pais são professores, são cientistas, meu irmão também. A ciência no Brasil é produzida em 90% pelas universidades públicas. Então, fica difícil você sustentar esse argumento de que na universidade pública ou no setor público só tem preguiçoso e nada acontece por conta disso. Na realidade, isso é uma falácia. Né? É uma falácia que serve a interesses eleitoreiros, não serve necessariamente à população. E aí sim, o setor público, infelizmente, se vê acossado já tem alguns anos e provavelmente ainda vai ter mais outros anos, mas pelo menos já são alguns adultos formados e estabelecidos que têm alguns recursos, até mesmo na própria mente, para dar combate a isso em relação a crianças e adolescentes. Mesmo assim, eles precisam ter as necessidades observadas e acolhidas em saúde para cuidar disso daí. E se você pensar, Luiz Carlos, bem, até mesmo do ponto de vista sistêmico, a gente tem esse problema. Por exemplo, no sistema que a gente vive, o capitalista de mercado, na imensa maioria das vezes, as pessoas que não são de alta renda estão sempre com a corda no pescoço, devendo ao banco, devendo financiamento, devendo crediário, devendo tudo. Então, você nunca está numa situação perfeitamente relaxada. E situações relaxadas, tranquilas, são boas até mesmo para você criar. Mas você está constantemente acossado por alguma coisa e precisa ter isso acolhido
e tratado devidamente se aquilo ali estiver afetando a sua saúde. Lembrando que a pessoa ter um humor depressivo não necessariamente é doença. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido e passa por um período de luto, a gente vai ter um humor depressivo por 1 a 2 meses, por exemplo, e, em geral, superar aquilo naturalmente, sem maiores problemas. Agora, naquelas pessoas que têm um gatilho desse, tipo, perdi a namorada, então enterrei meu pai, enterrei minha mãe, eu perdi um filho, e aquilo ali se prolonga ao longo do tempo, por exemplo, mais do que 4 semanas, e perturba o cotidiano da pessoa, aquilo ali sim precisa de acolhimento e tratamento específico, tanto com psicoterapia quanto com medicações. Vale lembrar também que boa parte desses transtornos mentais, a melhor parcela do tratamento é a psicoterápica. Não necessariamente é remédio que vai resolver a sua situação. Muitas vezes é você ter um profissional treinado, como o psicólogo, para orientar você mesmo a reorganizar suas ideias. Então, psicoterapia é fundamental para muitas pessoas que sentem uma melhora bastante razoável com isso. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre caminhos alternativos para a gente prevenir, para a gente cuidar. Deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas e comentários para ver o que é que tem para a gente aqui. Luana Toscano, lá da França, nossa querida Luana. O que é que causa a esquizofrenia? Eu posso ler mais de uma, doutor Francisco? Pode, mas esquizofrenia é uma questão mais complexa, então vamos logo abordar. Esquizofrenia, na realidade, você tem tendências genéticas na esquizofrenia também, e você tem discussões a respeito de estímulos durante a infância, a primeira infância da criança, que podem levar a isso daí. A maneira como ela é criada, a maneira como você estimula a criança, e pode ajudar com que aquilo ali se instale a partir da adolescência e do início da idade adulta. Lembrando que a esquizofrenia, per se, ela é mais comum nos homens, então o sexo também é um fator de risco. Além disso, a forma como a criança é criada, o ambiente em que viveu a infância dela e também a carga genética é muito importante. Por exemplo, se observa que gêmeos iguais, eles têm uma tendência maior a ter esquizofrenia, ou então também pessoas que tiveram parente em primeiro grau com esquizofrenia. Então são essas as causas, basicamente, para isso daí. No entanto, ainda é uma doença... Aliás, as doenças mentais em geral, tudo aquilo que cerca a psiquiatria e a neurologia, ainda é estudado até hoje em dia. Tem mudanças que podem ser anatômicas, mudanças que podem ser do funcionamento químico do cérebro, mudanças que podem ser na criação da pessoa e mudanças que podem ser de acordo com a genética e o sexo, que também influenciam no surgimento dessas doenças. Então, é interessante que haja mais estudos a respeito disso, mas esses são alguns dos fatores determinantes da esquizofrenia. Eu vi a outra pergunta que Luana escreveu. O que causa sobre a depressão? Mas, olha, aproveite, me perdoe, e comente sobre a tireoide e mudanças hormonais no humor, no comportamento das pessoas. Eu lembro que semana passada o senhor publicou aí na sua página um texto sobre isso. Com certeza. Na realidade, por exemplo, os hormônios da tireoide, eles são responsáveis por ditar o ritmo do funcionamento do metabolismo da gente. E quando eles estão em falta, por exemplo, eles podem fazer com que o metabolismo da gente, inclusive do cérebro da gente, esteja num ritmo lento, fora do normal, e simular uma depressão. E aí, se o problema é esse, quando você trata a tireoide, em geral, você melhora daquilo que parecia uma depressão. Já no hipertireoidismo também você tem uma relação parecida, só que, por exemplo, com a ansiedade, porque você aumenta o ritmo do metabolismo e a pessoa pode ter tremores e sintomas e sinais que simulam ansiedade, por exemplo. Então, sempre, quando você procurar o psiquiatra, o clínico, o médico da família ou o neurologista, ele vai investigar essas outras causas para descartar esses problemas. Uma vez descartados os problemas e você tendo critérios para aquela doença, porque existe um manual, que é o manual de doenças mentais, por exemplo, que você segue, que é o DSM-4 e já tem DSM-5, que você segue para você ter como critérios diagnósticos, você vê se você consegue meio que enquadrar aquela situação médica da pessoa para um provável diagnóstico. Porque aí os tratamentos podem variar dependendo do diagnóstico que você faça em relação ao problema que a pessoa tem. Muito bem. Vamos para a pergunta de Luana. Depressão. Em relação à depressão, alguns fatores são semelhantes. Por exemplo, o sexo também influencia, a faixa etária influencia demais, como a gente já falou, ela é mais comum. Sexo como assim? Acomete mais os homens do que as mulheres, é isso? Dependendo da faixa etária, acomete mais os homens do que as mulheres, por exemplo. Mas, no geral, por exemplo, na faixa etária mediana, acomete mais as mulheres. É mais comum nos idosos e nos extremos de idade, nos idosos e nos adolescentes, né? Por conta dos conflitos que aquelas pessoas vivem.
E os idosos, se você pensar direitinho, Luiz, a gente dá muito pouco assistência aos idosos, sobretudo no interior. Por exemplo, quando uma pessoa encerra as atividades de trabalho, qual é a perspectiva dela? O que ela faz? Simplesmente ela para do nada, muitos passam a se sentir inúteis, como se fosse um fardo, e não são, né? Não tem gente que chama até de inativo, né? Tem gente que chama até de inativo. Tem gente que chama de inativo, como se você pegasse, apertasse um botão e desligasse a pessoa só porque ela se aposentou. Quando na realidade não é isso, né? A gente precisa fornecer instrumentos para que os idosos eles tenham capacidade de desenvolver seus potenciais, mesmo depois da aposentadoria, e aproveitar a vida. Vale lembrar, por exemplo, que a aposentadoria é por volta dos 60, 65 anos, mas os idosos vivem cada vez mais, 80, 85, 90 anos. Não é incomum eu receber pacientes de 80, 85, 90 anos. E aí, o que aquelas pessoas estão fazendo nos últimos 30 anos, né? A pessoa não pode ser simplesmente considerada como se fosse um fardo, ou então, não, vamos deixar ela viver, ver até quando dura para partir. Não é assim que funciona, né? É assim que contribui-se para o transtorno depressivo maior. Outras coisas são aquilo que a gente já falou, dos fatores de risco, né? A forma como a pessoa vive na sociedade, o fato dela pertencer ou não a uma minoria, também questões genéticas. A pessoa que tem depressão, ela tem, ou melhor, a família, a pessoa que tem familiares com depressão, ela tem um risco maior de ter também o mesmo problema. Além disso, gatilhos, por exemplo, traumas também são gatilhos para a pessoa desenvolver problemas mentais, tanto na esquizofrenia quanto na depressão, por exemplo. Uma pessoa que já tinha um humor mediano ou um transtorno de personalidade depressiva, de repente vem uma pandemia como essa e leva 3 parentes dela, por exemplo. É um fator importante para a gente considerar e observar essas pessoas. E antes mesmo que elas se afundem em depressão, no transtorno depressivo maior, que a gente procure acolher e tratar com psicoterapia e muitas vezes também com medicação aqueles que necessitam. Muito bem. Eu acho que a gente tem outra perguntinha aqui. Não, tranquilo. Eu acho que a gente tem uma outra pergunta aqui, que é do... eu acho que é Helder. Vamos lá. Que políticas públicas você sugeriria para melhorar a questão de gestação precoce? Olha, a questão de gestação precoce, ela começa em casa e na escola, né? Eu acho que a gente aborda isso muito pouco, tanto com os filhos da gente, de uma maneira geral, quanto na escola. Como se a gente tivesse um pudor, um tabu que não pudesse abordar e discutir sexualidade. Você veja, por exemplo, quando eu morei, né, meus pais foram fazer doutorado na França, eu morei na França, eu me lembro que minhas aulas de sexualidade e sistema reprodutor começaram na 3ª série. Eu era do CM1. Ou seja, na 3ª série a gente já estudava o sistema reprodutor na França. Na França. Aqui, se você colocar isso, você provavelmente vai ter um escândalo. Todo mundo vai se escandalizar. Oh, meu Deus, menino... Na Alemanha, Dinamarca, Holanda, é super normal você discutir isso. Sim. Por quê? Porque faz parte da vida. Você discutir... E outra coisa, né? Para ser bem sincero e bem claro, bem direto, você discutindo ou não vai acontecer. E se você não discutir, vai acontecer mais cedo e de maneira inadequada do que aquilo que você previu, do que aquilo que você acha ideal. Então, muito melhor é discutir, você colocar a sua criança, ou você colocar o seu jovem a par de tudo que é e tudo que não é, mostrar quais são os caminhos que são possíveis e, muito provavelmente, se você oferecer os instrumentos corretos, ele vai escolher o melhor caminho para ele. Outra coisa interessante, né? Quando eu fui supervisor dos médicos cubanos aqui no Brasil, claro, tinha médico cubano solteiro aqui, e aí eles namoraram, e médica cubana, não médica cubana mesmo, mas os médicos cubanos namoraram mais. Mas vamos dizer assim, o médico cubano chegou para mim uma vez e perguntou: ô Francisco, que negócio é esse aqui que as mulheres elas pedem para a gente não usar preservativo aqui nesse interior, né? Não estou falando que é todo mundo e tudo mais. Porque em Cuba, eles se sentem na obrigação moral de usar preservativo, por exemplo, toda vez que vão namorar. E, infelizmente, a gente faz muito pouco disso aqui. Para você ter ideia, na França também, você tem máquinas de preservativo nos banheiros públicos, nos metrôs, você bota lá uma moedinha e cai a sua caixinha de preservativo. Aqui, você tem muito pouco isso. Aqui você tem basicamente para vender e nos postos de saúde. E, para ser bem sincero, no posto de saúde que eu trabalho, aqui no interior da Bahia, quase ninguém vai buscar preservativo. Eles estragam, a gente joga fora. Para você ter ideia. A gente joga fora DIU. DIU custa 120, 200 reais um DIU, que é um dispositivo intrauterino para você evitar gravidezes, né? E a gente joga fora quando chega aqui, porque as pessoas não vão buscar.
É no máximo anticoncepcional, coito interrompido, essas medidas de 1900 antigamente que não fazem diferença, não são resolutivas. Então precisa de ter uma discussão muito mais aprofundada e melhor nas escolas e em casa para isso. Vale lembrar que os pais não podem empurrar a responsabilidade de orientar os filhos só para a escola, não. Ah, porque eu tenho vergonha. Ah, porque eu não sei conversar com o meu filho. É interessante você pensar nisso antes mesmo de ter filhos. Como é que você vai conversar com seus filhos? Como é que você vai prepará-los para o mundo, né? Para não deixar uma criança solta à deriva no meio da sociedade. E de uma sociedade que a gente sabe que não segue necessariamente os melhores e menos tortos caminhos, vamos dizer assim. Uhum. Qual a importância da ciência na condução desse processo? Olha, a gente viu ontem, né, como é que a evolução se deu ao longo dos tempos, né? A ciência é o caminho que a gente encontrou e até mesmo para quem é religioso é o caminho que Deus proveu a gente, que nos aproxima mais da verdade, sem ser ele próprio. Então, a ciência é o caminho que a gente tem como recurso para a gente estudar os fenômenos que observar o que acontece em meio a nós e na natureza, estudar de maneira protocolar e com métodos. Eu quero que o senhor repita isso. Me desculpe interferir na sua fala. Valorizar a ciência não significa negar a Deus. Não é verdade? De maneira alguma. Uma coisa que eu sempre digo aqui, minha esposa, por exemplo, é bastante religiosa. A Alane, aliás, um beijo para ela. Minha filha vai nascer esse mês. Então, 2 beijos. Minha esposa é bastante religiosa, por exemplo, eu sou um pouco menos, mas eu sempre digo o seguinte: ciência e religião, elas não se excluem, elas se complementam. Agora, cabe a cada um não ser fanático ou xiita ou qualquer problema, ou seja, ser muito fundamentalista para entender isso, né? A gente não pode excluir uma coisa ou outra só porque a gente acha que uma coisa, um caminho é correto. Não necessariamente o seu caminho é o único correto, né? Vale dizer que quando a gente exclui, a gente contribui para as pessoas se sentirem pior, se sentirem mal e com isso desenvolverem transtornos mentais que podem culminar com suicídio, por exemplo. No lugar de a gente acolher as diferenças, a gente pega e exclui e afasta diferenças. E é isso que a gente deve combater no nosso dia a dia. Todos nós, inclusive nós que já temos alguma formação, sobretudo, né? Porque se a gente teve a oportunidade de ter isso, de estudar, de se aprofundar, a gente tem que dar o exemplo. Muito bem. Olha, algumas pessoas deixaram perguntas aí. Eu sempre peço para deixarem perguntas e comentários nessa caixinha aqui, porque a gente com mais calma abre, lê, e aí as perguntas sobem muito rapidamente, a gente fica mexendo na tela para trazê-las de volta, e isso muitas vezes interfere na comunicação entre quem está fazendo a moderação e o convidado. Então, geralmente eu deixo passar aqueles que dá para ler, eu leio. Mas, doutor Francisco, veja... Deixa eu só tirar uma curiosidade. Essa caixinha de perguntas não aparece para mim, não, né? Só aparece para quem iniciou. É verdade, é verdade. Por isso que eu nunca vi essa caixinha de perguntas, só vejo elas passando aqui. Todas as pessoas que colocam essas perguntas, que entram na live, aparece para elas uma caixinha com uma interrogaçãozinha, e lá elas deixam a pergunta, e aí sim, quando eu clico na pergunta, ela fica em destaque para nós dois. Aí o senhor vai poder ler. Mas eu acredito que as pessoas vão se acostumando com essa caixinha, que ela é muito importante. Mas veja, onde é que entra o Sistema Único de Saúde nessa história? Porque eu fico tão preocupado com essa história de privatização, num país em que a grande maioria não tem dinheiro para ter plano de saúde, para ir para um psicólogo, para fazer um tratamento, um acompanhamento. Qual a importância do Sistema Único de Saúde neste processo? Olha, a gente pode observar isso em números agora com a pandemia. A gente tem 125 mil mortos, certo? Vamos dizer que a mortalidade das pessoas que vão para a UTI é de 20%, em média. Se a gente não tivesse as vagas que foram criadas para tratar as pessoas que tiveram Covid-19 com fenômenos graves, a gente poderia ter 4 ou 5 vezes mais mortos. E quem foi que criou as vagas? O Sistema Único de Saúde. Não existe outra forma de acolher a população da gente, senão pelo Sistema Único de Saúde. Aliás, o serviço privado, em geral, ele não acolhe a gente, ele não busca a gente. A gente é que busca ele. Já o SUS, ele busca a gente, ele acolhe a gente, ele vai atrás de nós para saber das nossas necessidades e tentar dar solução e resolutividade àquilo que a gente precisa. Então, nesse momento, no Brasil, pode ser que até em outros países, onde todo mundo tem muito dinheiro, funciona diferente, mas no Brasil não existe outro caminho para a saúde senão o acolhimento via Sistema Único de Saúde, que é o que a gente deve fortalecer.
eu quero lembrar sempre aqui, a quem estiver presente, o senhor falou que às vezes tem candidatos a vereador, ou quem quer se candidatar, que, isso, do meu ponto de vista, a gente tem um tripé fundamental para garantir a vida da gente, felicidade e harmonia ao longo da vida, que são saúde, educação e condições de vida. É isso que a gente deve buscar, é isso, sobretudo, que os governos devem garantir. Os governos não devem se preocupar também, né? Mas não devem se preocupar apenas em fomentar serviço privado, em fornecer empréstimo para quem quer que seja, mas basicamente garantir as condições de vida para a gente poder desenvolver as potencialidades que a gente tem, que a gente tem dentro de nós, né? E que às vezes não consegue fazer porque a gente não tem recursos ou orientação adequada para isso. Basicamente, a gente, por conta disso, por conta dessa visão estranha que alguns têm, a gente desperdiça muitos talentos no país da gente, né? A gente deixa de fazer muita coisa, deixa de aproveitar muita coisa. Mas deixando bem claro aqui, de um médico que já está há mais de 10 anos na caminhada, que não existe outra maneira de acolher a população da gente. Estou falando em escala populacional. Porque uma coisa é você querer fazer a sua cirurgia plástica, ter 50 mil reais na sua conta bancária e fazer. Mas em escala populacional, para a nossa população, não existe outro caminho de acolher e resolver os problemas de saúde, senão pelo Sistema Único de Saúde. Que, por sinal, tem um investimento irrisório por parte dos governos em relação, por exemplo, ao setor privado. A maior parte dos investimentos em saúde no Brasil acontece no setor privado. Ora, a gente precisa melhorar isso aí com o passar do tempo, né? A gente tem uma proporção de investimento no SUS, no nosso sistema público de saúde, menor do que outros países, que, por sinal, não tem um sistema tão amplo e universal quanto o nosso. Pois bem, vamos lá. As pessoas começaram a usar a caixinha, doutor. Olha só. Ana Luísa, a pandemia trouxe mais casos de depressão e ansiedade? Excelente pergunta, Luiz. Veja só, o ser humano ele é um ser social. Ele precisa sair, ele precisa se divertir, ele precisa interagir. E não basta apenas as redes sociais, ele precisa ter contato uns com os outros. A gente, por exemplo, no Brasil, a gente preza muito por uma cultura de toque, de se abraçar, de pegar na mão do outro, de estar perto, de conversar, de rir. E isso tudo foi como que ceifado, ou então adiado por conta da pandemia. Então, com certeza, durante a pandemia, por exemplo, a gente que está tratando no posto de saúde e tudo mais, a gente observou um aumento assustador de casos de depressão e ansiedade de uma maneira geral, dos transtornos depressivos e transtorno de ansiedade, porque você tem várias doenças desses espectros, né? Com certeza, a pandemia acelerou muito, prejudicou muito a saúde mental, acho que do mundo inteiro, né? Fora, além disso, de a gente ficar restrito, sem conseguir conviver direito, a gente tem 125.700 óbitos para lamentar, né? Que a gente não pôde nem velar. Então, com certeza, foi uma situação terrível. Provavelmente a gente vai levar alguns anos para recuperar isso. Verdade. Doutor Francisco, ontem na live que o senhor fez com os profissionais de educação física da Faculdade de Escada, o senhor falou que a educação física também ajuda no bem-estar da saúde mental das pessoas? Com certeza. Na realidade, quando você pratica educação física, você melhora vários parâmetros que ajudam nisso daí, inclusive na saúde mental. Inclusive, quimicamente no organismo da gente ajuda com isso aí. Vamos lá para alguns benefícios que podem acontecer por conta da educação física, né, do exercício físico, da atividade física. Você diminui o estresse e a ansiedade por vários mecanismos, mas entre eles, quando você pratica uma atividade física, você libera substâncias na sua circulação, como as endorfinas, e também você modula o funcionamento da serotonina e da dopamina, de maneira que aquilo ali gera uma sensação de prazer, de bem-estar, de plenitude em você. Já quando você é sedentário, não pratica coisa nenhuma, fica só parado, pelo contrário, você tem o contrário acontecendo. Então, a atividade física e os profissionais de educação física planejando essa atividade são muito bem-vindos na saúde mental também. Além disso, a atividade física ela vai aumentar a sua produtividade, aumentar a frequência do trabalho, diminuir sua propensão a doenças, e isso vai contribuir também para você melhorar a sua autoestima, se sentir melhor em relação à vida, ter um padrão alimentar melhor e de sono, e aí você vai viver com mais qualidade e tendo menos problemas, inclusive menos problemas de saúde mental. Muito bem. Olha, chegou mais uma questão aqui na caixinha, vamos ver o que tem para a gente. Vamos lá. Fala um pouco sobre a saúde mental em época de pandemia. Eu acho que a pergunta de Ana Luísa, de uma certa forma, contemplou esse questionamento, né? Mas se quiser,
Pronto, parece que chegou mais uma. A gente deve ficar atento para isso, né? As pessoas que se sentirem mal, sentirem que não está dando, sentirem que precisam de alguma orientação para isso, devem buscar pelo menos a psicoterapia e se sentirem que aquilo ali está perturbando o cotidiano, deve buscar o atendimento médico para ver qual é o melhor caminho a seguir. Com certeza, Vera Lúcia, a pandemia funciona para a gente precisar reforçar isso. Olha, Vera Lúcia diz, cara, o que faço quando a ansiedade chegar? A ansiedade dela é muita. Ela está reclamando da ansiedade. O que é que ela faz? E uma outra questão, durante a pandemia, o que você aconselharia para evitar estados depressivos em crianças e adolescentes? Então, em relação à ansiedade, vai depender muito. Se aquilo ali é transtorno de personalidade ou se é transtorno ansioso. Se aquilo ali já acontece há muito tempo, é prolongado, e se aquilo ali está perturbando o seu cotidiano. Se isso está acontecendo dessa maneira, deve buscar ajuda médica e psicológica. Com psicoterapia e, às vezes, com medicação, você vai conseguir tratar e melhorar isso bastante. Essa pessoa sente muitas dores, muitas dores pelo corpo. Inclusive, ela é uma audiência recorrente das suas palestras. Pronto, dores crônicas, elas têm tudo a ver com ansiedade, depressão e distimia, por exemplo. A pessoa pode sentir umas dores estranhas no corpo, por quê? Porque a musculatura ela fica mais tensa e retesada do que o normal, e isso gera dores e também dificuldade para se movimentar livremente. Se esse for o caso e você está com o cotidiano perturbado, deve buscar o atendimento médico. Existe tratamento para isso, que pode começar como uma prática integrativa, com o fitoterápico, por exemplo. Até mesmo tem substâncias que a gente encontra em plantas que ajudam, como maracujá, valeriana e outras mais. Até mesmo tratamento medicamentoso. Mas lembrando que a psicoterapia é muito importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de natureza. Meu pai pode dizer aí, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Estou sempre com alguma parte do corpo me mexendo. Já precisei, inclusive, tratar transtorno do estresse pós-traumático, né? Mas superei aquela parte ali. Então, a gente precisa sempre conviver com isso, né? E uma forma de você conseguir conviver com isso e que seu organismo vá melhorando isso é a psicoterapia. Vai ajudar, o psicólogo, o profissional bem treinado, vai ajudar você a reorganizar suas ideias para que você consiga conviver com aquilo e ir minimizando aquilo com o passar do tempo. Então, eu sugiro, se aquilo ali perturba o seu cotidiano e é tão expressivo como você falou, procurar a ajuda do psicólogo ou também do psiquiatra ou do médico de família para lhe acompanhar e traçar o melhor caminho para você. Muito bem. Doutor Francisco, são exatamente 10 horas e 52 minutos, a gente está pertinho do final. Eu gostaria que o senhor fizesse... Teve uma pergunta que eu não respondi em relação ao que pode ser feito para as crianças. Bom, a primeira coisa que pode ser feita... E não esqueça do socorro para as pessoas que estão prestes a cometer o suicídio, que estão pensando nisso. Tem um telefone online, um CVV, tem alguma coisa nesse nível aí, né? Hoje em dia você tem, inclusive, equipes de psicólogos voluntários que, por conta da pandemia, estão atendendo as pessoas que estão com ideações ruins na cabeça. Então, é interessante você buscar esses canais. Você tem, sim, um número de ajuda do Centro de Valorização da Vida, que é o 188, 188. Se você está com ideias ruins, se você está... Poxa, eu cheguei no meu limite. Ligue, procure ajuda. O silêncio é inimigo da saúde. O diálogo é amigo da saúde. Isso daí, você se expressar, se exprimir, você procurar ajuda, vai fazer com que você tenha um caminho, uma solução muito mais provável do que se você guardar silêncio e sofrer por conta própria. É o 188, o número do Centro de Valorização da Vida. Ligação gratuita. Poxa vida, rapaz. Não custa nada fazer uma ligação e conversar. Com certeza. Você pode encontrar em canais internauticos também. Você vai encontrar nesses números, por exemplo, e em outros de psicólogos voluntários, profissional treinado para conversar com você. Então, não fique sozinho, não fique em silêncio, procure ajuda. Em relação às crianças, a primeira coisa que a gente pode fazer é não esquecê-las, não deixar de lado. Botar num quarto com alguma coisa e simplesmente esquecer. A gente deve planejar um cotidiano de atividades para elas, para ocupar a mente delas, para que elas liberem a energia que elas precisam liberar, né? Criança precisa muito se movimentar, precisa muito de atividade física. É interessante se a pessoa conseguir ter um planejamento para isso, ter um horário para dar uma saída planejada e protegida com elas, por exemplo, se for possível. Se não for possível, planejar atividades dentro de casa, né? Melhorar a alimentação, não recorrer à besteira ou outras coisas, outro tipo de compulsão para tentar segurar a ansiedade das crianças nesse momento. No início vai ser um pouco sofrido, mas a gente tem amigos, por exemplo, que disseram que no início foi sofrido, mas depois, com o tempo, com o diálogo,
com a proximidade que tem emocional com a criança foi assimilando o recado e passando a se adaptar melhor à vida dentro de casa, sem precisar ficar saindo toda hora. Olha, doutor Francisco, hoje à tarde, às 15 horas, vai ter um webinário aberto para o público em homenagem a um grande cientista que nasceu hoje. Ele nasceu hoje. Hoje, vivo, ele faria 112 anos. Josué 112 anos. Hoje, eu esqueci de falar, já pensou? O senhor poderia falar sobre ele e sobre a importância desse webinário hoje? Inclusive, ele chega a ser seu parente, né? Sim, o meu Castro honra, hein? É da mesma família. Na realidade, a gente tem os Castro, tem até uma rua que era conhecida como Rua dos Castro, ali perto da maternidade Oscar Coutinho, no Recife. Josué de Castro é uma figura fundamental, né? Aliás, eu sugiro que leiam, tomem seu tempo e leiam Geografia da Fome, Geopolítica da Fome. Uma figura, foi um médico, nutrólogo, vamos dizer assim, um precursor brasileiro do estudo da nutrição, não só no Brasil como no mundo. Ele chegou a ter importância fundamental na Organização das Nações Unidas, né? Ele foi do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Ele teve uma importância assim, difícil de descrever em poucas palavras. Mas leiam e vamos prestar as homenagens que lhe são devidas, né? Hoje à tarde. Infelizmente, a importância dele, né, como a gente, infelizmente, tem esse costume na história da gente, foi ceifada aqui no Brasil pela ditadura militar, né, por 1964. Ele acabou tendo que ficar exilado em Paris e aí viver para o mundo lá, e não teve como contribuir ainda mais do que o que já fez aqui no Brasil por conta do autoritarismo. Então vamos prestar a devida homenagem a Josué de Castro, querendo ou não, meu parente distante. Daqui a pouquinho a gente vai mandar um monte de convites aí para um monte de gente para entrar à tarde nesse webinário em homenagem ao grande cientista pernambucano Josué de Castro. Doutor Francisco, na segunda-feira, eu vou antecipar aqui, eu tenho um convidado muito especial. Eu gostaria de lhe convidar para a live de segunda-feira, às 16 horas, né, 4 da tarde, e convidar todas as pessoas que estão aqui para conversarmos todos juntos com o doutor Raul Manhães de Castro. Espero que o senhor esteja presente. É uma obrigação moral, né? Não tem jeito. E vamos provocar ele, inclusive, em pleno dia do grito do Ipiranga, né? Como é que é isso aí? Eu acho que a gente vai dar um grito a dedo? A dedo. E foi ele que escolheu. Doutor Francisco, suas palavras e considerações finais para esse sábado, 5 de setembro de 2020, data de aniversário do grande médico cientista Josué de Castro. Muito obrigado mais uma vez e fique à vontade, o senhor tem 3 minutinhos. Obrigado, digo eu. É sempre uma honra, um prazer estar aqui conversando sobre educação em saúde e orientações em saúde. Lembrar também que a gente está no mês do Setembro Verde, que, como minha cunhada lembrou, Antônia, Setembro Verde é o mês da promoção também à doação de órgãos, veja só. E o SUS, no Brasil, só para variar, o SUS é um dos, vamos dizer assim, um dos principais motores do transplante de órgão no país e um exemplo para o mundo, para você ver, mais uma vez, o SUS mostrando a que vem, né? Então vamos promover isso aí também. Talvez numa próxima oportunidade a gente fale mais sobre doação de órgãos, que é fundamental. Uma vez que a gente morre e leva os órgãos para não servirem para grandes coisas, a gente poderia estar fomentando muito mais isso daí para ajudar pessoas a poderem sobreviver às suas doenças em algumas ocasiões. Então, fica aqui um abraço, né? Vamos para outra oportunidade sempre que você chamar, né? E lembrar que o mês de setembro é um mês que a gente deve promover a saúde mental, né? E promover a prevenção e o combate ao suicídio. Lembrando que, apesar de ser uma medida drástica e que parecer que não tenha solução, existe saída, existe solução. E a ciência mostrou que quando você acolhe essas pessoas e trata de acordo com as necessidades delas, elas melhoram. Elas não precisam ir para as últimas consequências. Então, vamos fomentar isso, vamos tentar passar essa mensagem adiante, tentar melhorar esse panorama que vem sendo ruim, né? Um panorama feio para a juventude da gente, que é de aumento de suicídio nos jovens. Verdade. Olha, até Haroldo, aquele grande músico baiano, entrou na sua live hoje. Um abraço
para Haroldo, para a doutora Tereza, um abraço para a Bahia. Né? Eu quero aproveitar e reforçar... Eu tenho 2 terras, Pernambuco e Bahia. Tanto é que eu estou aqui. Pois é, eu quero aproveitar e registrar que o nosso canal está em pleno funcionamento. Essa live vai ficar gravada e reproduzida no YouTube. É o @mania de history. Vá lá, se inscreva. Um forte abraço. Tchau. Tchau.